Olá, este é o Eco Senado e você vai ver nesta edição. 8 países que têm a floresta amazônica em seus territórios se reuniram em Belém para tratar da proteção e do desenvolvimento sustentável do bioma. Mas não houve definição de uma meta comum de desmatamento zero. Nunca foi tão urgente retomar e ampliar essa cooperação. Os desafios da nossa era e as oportunidades que surgem demandam ação conjunta. Se a selva produz petróleo e isso está matando a humanidade, então tem um efeito duplo, já não é só a selva. A alternativa que temos para manter a vida é prosperar sem o carbono. Agora, diante da crise climática, é importante que a gente tenha um novo olhar nesse tratado para que a gente possa direcionar melhor essas medidas de cooperação, principalmente do ponto de vista do que é o desenvolvimento que nós necessitamos na região. A importância do Parlamais, Parlamento Amazônico, foi debatida durante a cúpula e chega perto de uma formalização. A partir do instante que isso vier a acontecer, nós vamos, de uma forma oficial, ter vez e voz nas deliberações e nas ações consultivas que a gente pudera vir a fazer em função dos problemas que são dinâmicos e constantes que ocorrem na Amazônia, mas principalmente, Karine, em função de se apontar soluções para que essas situações não venham a acontecer. Você sabe o que é chuva ácida? Neste episódio, vamos explicar como o fenômeno se forma e quais são os prejuízos que ele pode causar ao meio ambiente. A chuva ácida é um fenômeno atmosférico causado pela liberação de poluentes. Quando uma grande concentração de gases entra em contato com gotas de água suspensas no ar, ela reage formando ácidos. E aí surgem 2 grandes vilões, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, que são transportados pelas nuvens e caem em forma de chuva. No quadro Ideias Verdes, as células solares ultra finas e flexíveis, desenvolvidas por norte-americanos e que tiveram a eficiência aprimorada por pesquisadores da Universidade Federal do Paraná. A capital do Pará recebeu nos dias 8 e 9 deste mês representantes dos países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica para a Cúpula da Amazônia. No evento, eles assinaram uma declaração com 113 objetivos para a proteção e o desenvolvimento sustentável da região. Senadores brasileiros também participaram. Desmatamento e exploração de petróleo foram os assuntos com maior repercussão. Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname. Esses são os países que dividem a Amazônia com o Brasil. Depois de 14 anos, as 8 nações da OTCA voltaram a se reunir para tratar de acordos de cooperação de desenvolvimento econômico e sustentável na região, na Cúpula da Amazônia. O encontro aconteceu em Belém, no Pará, por iniciativa do presidente Lula. Também participaram chefes de Estado da Indonésia, da República do Congo e da República Democrática do Congo, países que estão na linha do Equador e que também possuem grandes extensões de florestas tropicais. E ainda representantes da Alemanha e da Noruega, principais financiadores do Fundo Amazônia. Nunca foi tão urgente retomar e ampliar essa cooperação. Os desafios da nossa era e as oportunidades que surgem demandam ação conjunta. Precisaremos conciliar a proteção ambiental com a inclusão social, o fomento à ciência tecnológica e inovação, o estímulo à economia local, o combate ao crime internacional e a valorização dos povos indígenas e de comunidades tradicionais e seus conhecimentos ancestrais. E enquanto aconteciam as conversas oficiais no Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, manifestantes protestavam do lado de fora.
Uma marcha de representantes de movimentos sociais e de indígenas pediam o fim da tese do marco temporal e demarcação de terras e o protagonismo dos povos originários nas decisões relacionadas ao enfrentamento da crise climática. Organizações da sociedade civil entregaram 6 relatórios às autoridades com demandas de vários setores para o desenvolvimento sustentável da região. A cúpula não teve a participação da sociedade civil diretamente. O governo brasileiro organizou um evento chamado Diálogos Amazônicos, onde a sociedade pôde participar, mas a própria participação da sociedade civil nesse âmbito, da governança, ela está na declaração da cúpula como uma coisa a ser construída. Agora, diante da crise climática, é importante que a gente tenha um novo olhar nesse tratado, para que a gente possa direcionar melhor essas medidas de cooperação, principalmente do ponto de vista do que é o desenvolvimento que nós necessitamos na região, um desenvolvimento que seja compatível com a conservação ambiental e com a qualidade de vida da população na região. O presidente do Brasil reconheceu a necessidade de melhoria dos serviços públicos e da qualidade de vida dos moradores da região. A Amazônia não é só feita de flora e fauna. São 50 milhões de pessoas espalhadas pelo seu vasto território. São 400 povos indígenas que falam mais de 300 idiomas. Para resolvermos o problema da região, precisamos reconhecer que ela também é um lugar de carência socioeconômica históricas. Não é possível conceber a preservação da Amazônia sem resolver os múltiplos problemas estruturais que ela enfrenta. A Amazônia é rica em recursos hídricos, mas em muitos lugares falta água potável para o povo beber. A despeito de sua grande biodiversidade, milhões de pessoas na região ainda passam fome. Redes criminosas hoje se organizam transnacionalmente, aumentando a insegurança para toda a região. Mas Lula não falou explicitamente sobre um ponto polêmico: a exploração de petróleo e gás na bacia da foz do rio Amazonas, muito criticada pelo presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Se a selva produz petróleo e isso está matando a humanidade, então tem um efeito duplo, já não é só a selva, ela não é só a esponja, ela já emite CO2 também. Não só absorve. Então, mas porque o aparato econômico, o desenvolvimento nacional, ou seja, tudo baseado no negacionismo e que vai postergando as decisões que são essenciais para a vida. A alternativa que temos para manter a vida é prosperar sem o carbono. Em maio deste ano, a Petrobras solicitou um pedido para perfurar o bloco de pré-sal na região, mas o IBAMA negou a licença. A Advocacia Geral da União prepara um parecer sobre a necessidade ou não de avaliação do impacto ambiental no local. A ministra do Meio Ambiente afirmou que qualquer decisão sobre o assunto será uma decisão técnica. 11 técnicos do IBAMA julgaram que ainda é insuficiente dar a licença. Trata-se de exploração de petróleo na margem equatorial, na foz do Amazonas, um lugar muito sensível e que precisa de todo o cuidado. Então, o IBAMA negou a licença. O IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente não facilitam e nem dificultam. Nós olhamos para os pedidos de licenciamento, são feitas análises técnicas e em um governo que respeita a lei e que tem compromisso ético com a preservação do meio ambiente e com a ciência, os estudos e as posições dos técnicos são respeitadas. A gente precisa perseguir a superação do modelo baseado em combustíveis fósseis. Por isso, o Brasil, que está se colocando nesse papel de uma liderança na transição ecológica global, deveria refletir seriamente sobre a abertura de novos poços de petróleo. O documento que resultou do encontro foi uma declaração assinada pelos 8 países com mais de 100 objetivos para a proteção e o desenvolvimento sustentável da Amazônia, chamada Declaração de Belém.
Mas apesar de estabelecer o comprometimento de uma aliança de combate ao desmatamento, o texto não definiu uma meta comum às 8 nações para zerar o problema. A Declaração de Belém vai orientar os debates nas próximas reuniões mundiais sobre mudanças climáticas, como a COP28 em Dubai no fim do ano. Os 8 estados se comprometeram a iniciar diálogos sobre sustentabilidade em setores como mineração e hidrocarbonetos. Fecharam acordo para ampliar a cooperação policial, judicial e de inteligência no combate a atividades ilícitas, incluindo crimes ambientais, exploração ilegal de minérios e tráfico de espécies e produtos amazônicos. A carta fala ainda em estimular os países desenvolvidos a cumprirem a meta já anunciada de investir 100 bilhões de dólares por ano para ajudar os países em desenvolvimento nas adaptações às mudanças climáticas. E entre os objetivos estão a criação do painel intergovernamental técnico-científico da Amazônia, com participação das populações tradicionais e garantias de proteção aos povos indígenas e às organizações de defesa dos direitos humanos. A declaração é muito abrangente, ela pega em muitos pontos super importantes, mas de fato ela falha ao não estabelecer metas imediatas, principalmente para a redução do desmatamento, porque em função da emergência climática a gente tem que ter pressa. E, de uma certa forma, a ausência dessas metas, desses prazos, deixou uma frustração nas expectativas da cúpula. O próprio Brasil assumiu recentemente um compromisso de desmatamento zero até 2030, então esse é o tipo de compromisso que muitos da sociedade civil gostariam de ter visto sendo citado especificamente na carta como um objetivo coletivo. O outro ponto também, que é muito importante, pensando na crise climática, seria dar um fim à exploração de petróleo na região. Então, acho que fica, digamos, um sentimento de que poderia ter ido além, né, do ponto de vista de compromissos mais específicos, mas certamente é um passo importante nessa retomada do diálogo regional na Amazônia para a proteção da floresta e para a melhoria da qualidade de vida da população da região. E daqui a pouco, a repercussão no Senado dos debates da Cúpula da Amazônia. Já imaginou painéis solares finos como papel que podem ser impressos e aplicados a qualquer objeto e produzir energia elétrica? Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, desenvolveram células solares flexíveis de tecido ultraleve e de película fina que podem transformar qualquer superfície em uma fonte de energia limpa. Essas células pesam 100 vezes menos e geram 18 vezes mais potência que painéis solares convencionais de silício, cerca de 370 watts por quilograma. Segundo os pesquisadores, essa tecnologia solar pode ser facilmente integrada em edificações com necessidades mínimas de instalação. A Universidade Federal do Paraná patenteou uma nova etapa do processo de produção das películas. A técnica é resultado de uma pesquisa do Grupo de Dispositivos Nanoestruturados. Ela permite que, após a secagem do filme e um tratamento térmico, seja possível realizar uma nova reação para torná-lo mais estável e durável, além de 3 vezes mais eficiente. Senadores que representam estados da Amazônia Legal defenderam que seja dada uma atenção especial à população local. É preciso ter a clareza de que as questões amazônicas não se trata apenas de problemas ambientais, mas socioambientais. Existe o componente humano, é importante que a gente dê atenção para essa questão. A Amazônia tem direito de usar uma parte do seu território em busca do desenvolvimento econômico e da prosperidade. Se não pensarmos em formas sustentáveis para alcançar esse desenvolvimento econômico, será inviável conservar a floresta ou retirar a população da pobreza que aflige historicamente aquela região, especificamente os municípios do interior. Esses diálogos da Amazônia foi fundamental para que a gente pudesse ouvir os indígenas, ouvir os ribeirinhos, ouvir os trabalhadores rurais, os produtores, os empresários,
todos os segmentos da região. A cúpula foi extremamente importante, é um primeiro passo para quem está se preparando para a COP30. Há um cálculo, senador Heinz, de que o Brasil deveria receber não 200, 300 bilhões, como Vossa Excelência com muita propriedade colocou, mas se o Brasil recebesse por todos os serviços ambientais que a Amazônia gera, pelos créditos de carbono que gera, deveria receber 7 trilhões de reais. É isso. É o que a Amazônia deveria valer. Era que deveria ser pago ao Brasil e os estados amazônicos por manter a floresta em pé. E é bom que se diga, a Amazônia também pode produzir grãos, tem uma pecuária maravilhosa, produzir para gerar emprego e gerar fonte de alimentação para milhões de brasileiros. A chuva ácida é um fenômeno atmosférico causado pela liberação de poluentes. Quando uma grande concentração de gases entra em contato com gotas de água suspensas no ar, ela reage formando ácidos. E aí surgem dois grandes vilões, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, que são transportados pelas nuvens e caem em forma de chuva. A origem pode ser natural pela atividade vulcânica, por exemplo, ou ser causada pelo homem, como emissões de gases com a queima de combustíveis fósseis por automóveis e indústrias. Os ácidos danificam o solo, as plantas, os rios e até as construções. Provocam problemas respiratórios e podem gerar desequilíbrios, pois são capazes de exterminar espécies animais e vegetações nativas. Um dos biomas mais ameaçados pela chuva ácida no Brasil é a Mata Atlântica, muito próxima aos grandes centros industriais. Por isso, é necessário o controle de emissão de poluentes que garanta a qualidade do ar. Confira agora a entrevista concedida pelo presidente do Parla Mais ao Ecosenado. O presidente do Parlamento Amazônico, o senador Nelsinho Trade, esteve na cúpula da Amazônia e ressaltou lá aos chefes de Estado a importância da institucionalização do órgão. E, senador, um dos itens da Declaração de Belém é o estabelecimento de um grupo de trabalho para reforçar o vínculo do Parla Mais com a OTCA, né? O que isso quer dizer exatamente? Bom, o Parlamento Amazônico é formado por deputados e senadores dos 8 países que detêm o território amazônico. E desde 1989, ano da sua criação, ele precisa ser reconhecido, formalizado, institucionalizado. E nós estamos buscando essa prerrogativa, essa legitimidade junto com os chefes de Estado e a Organização de Tratados de Cooperação da Amazônia, que é a OTCA. A partir do instante que isso vier a acontecer, nós vamos, de uma forma oficial, ter vez e voz nas deliberações e nas ações consultivas que a gente puder vir a fazer em função dos problemas que são dinâmicos e constantes que ocorrem na Amazônia, mas principalmente, Karine, em função de se apontar soluções para que essas situações não venham a acontecer. Ou seja, o pleito do Parla Mais foi atendido na cúpula? Eu penso que sim, só de já fazer-se constar na carta assinada pelos 8 representantes dos países que detêm o território amazônico, já nos faz crer que esse horizonte da sua oficialização está mais próximo do que a gente possa imaginar. E, senador, em 2012 o grupo foi inativado, certo? Em 2020, quando o senhor foi presidente da Comissão de Relações Exteriores aqui do Senado, o senhor reativou esse grupo, essas reuniões, né? A gente foi provocado pelos embaixadores que servem aqui no Brasil dos 7 países que têm o território amazônico. Então, a gente participou de uma reunião com todos eles, eu na condição de presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que faz essa articulação diplomática com esses embaixadores, e eles fizeram esse pedido para a gente, porque
lá em 2019 para 20, já começou a se falar muito da Amazônia, muito da sua importância, do significado de ser o pulmão do mundo, e tendo a oportunidade desse colegiado, que é o Parlamento Amazônico, funcionar, me pediram para exercer a nossa liderança na condição de presidente da Comissão de Relações Exteriores e fazê-lo voltar a funcionar. E foi isso que a gente fez. E agora, se for institucionalizado, qual que vai ser a diferença? De 2020 e 2022, né, que foi a primeira reunião presencial para cá, se for institucionalizado de fato agora, qual que vai ser a diferença? Bom, aí ele passa a ter um caráter oficial, documental. Não mais essa situação em que a gente está sempre precisando de algum artifício, de algum atalho para poder se estabelecer. A partir de então, da mesma forma que existe o parlamento do Mercosul, que é o PalaSul, oficializado, a gente entende que o parlamento amazônico, o Parlamás, também deve seguir nesse caminho. Da mesma forma que tem um parlamento europeu para a União Europeia, né? Então é importante que se tenha um parlamento para os blocos. No caso, não é um bloco comercial, é um bloco ambiental, né? Mas a gente pode fazer esse paralelo, essa comparação. É verdade. A gente, a partir do instante que isso tiver conquistado, você pode ter certeza que a participação do Parlamento Amazônico nas reuniões mundo afora que se tem no Parlamento Europeu, na União Interparlamentar, no PalaSul, no Parlatino, que são os colegiados que congregam diferentes e vários países, sempre vai estar lá presente o Parlamento Amazônico com vez e voz. A gente está buscando isso, é algo que faz tempo que se tenta e agora a gente conseguiu chegar num instante assim muito precioso, porque eu aproveitei a oportunidade que me foi estimulada numa reunião anterior dos membros do Parlamento Amazônico a poder falar isso de uma vez só para os 8 integrantes de países que têm território amazônico. Pergunto para você, qual seria a oportunidade que eu ia ter essa chance? Então eu aproveitei essa cúpula e inseri ali dentro a defesa da institucionalização do Parlamento Amazônico. Quais são as principais demandas que a região amazônica possui que o Parlamás poderia solucionar, ajudar a solucionar? Bom, primeiro que a gente observa que os problemas lá são da mais diferente natureza e ordem. Uma hora é problema de pesca ilegal, outra hora é garimpo, outra hora é desmatamento, outra hora é caça ilegal, outra hora é apropriação de terras que não são legalmente de quem apropriou. Então, são situações diferentes que cada uma merece uma análise específica para a gente apresentar as soluções. A gente entende o quanto é importante essa questão, não só para o Brasil, como para os outros países que têm a Amazônia, mas também para a própria humanidade, e vamos tentar colocar na consciência, principalmente desses países mais desenvolvidos, que sempre alentam a possibilidade de uma ajuda à Amazônia, de que a floresta em pé, ela tem que valer mais do que a floresta derrubada. E sempre aliando a preservação ambiental com o desenvolvimento sustentável? Perfeito. Por quê? Porque lá moram pessoas. E eu fui levantar o dado, me impressionou, são mais de 28 milhões de habitantes no território amazônico brasileiro. Só no Brasil. Só no Brasil. Equivalente a 13% da nossa população que precisam subsistir. Então, a gente tem que procurar unir as duas coisas. Eu estive observando, não só no Brasil, como na Amazônia da Colômbia,
programas de desenvolvimento sustentável. E é perfeitamente viável conciliar as duas coisas. Eu vi de perto tanques em que se cria pirarucu, aquele peixe símbolo da Amazônia. Eu vi de perto desenvolvimento sustentável de produtos da agricultura. Então, dá muito bem para você conciliar as duas coisas. Basta ter boa vontade, técnica, orientação e estímulo. Tá certo, senador. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Entre os dias 11 e 15 de setembro acontece a terceira edição do Congresso Internacional Ambiente e Sustentabilidade, o CIAS. O tema será os desafios e caminhos para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030 e suas estratégias de âmbito internacional. O congresso será realizado no formato presencial na Universidade de Fortaleza, no Ceará, e também poderá ser acompanhado de forma virtual. Na programação, mesas redondas, mini-cursos, oficinas, grupos de trabalho, além de apresentações artísticas e musicais. Para mais informações e inscrições, acesse even3.com.br/CIAS 2023. A Comissão de Meio Ambiente do Senado analisa projeto de lei que trata da política reversa de baterias dos veículos elétricos. De autoria do senador Flávio Bolsonaro, o texto altera a Lei Nacional de Resíduos Sólidos e determina que o sistema deverá priorizar reciclagem dos componentes para o reaproveitamento na fabricação de novas baterias. Os produtos são compostos de uma variedade de matérias-primas metálicas e de terras raras, segundo a justificativa do projeto. E a recuperação deles é fundamental para viabilizar tecnologia do veículo elétrico, além de garantir a destinação adequada dos rejeitos. O texto já recebeu parecer favorável da relatora, senadora Damares Alves, e aguarda a votação na CMA, onde tramita em decisão terminativa. Chegamos ao fim de mais um EcoSenado. Obrigada pela sua audiência. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, acesse o nosso site senado.leg.br/TV. Também estamos no YouTube e nas outras redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.